Sim, minha vida. Som. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16 e versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite. Irmãos, se tem algo que eu sou apaixonado na Bíblia, é quando nós falamos a respeito da salvação. A salvação é um ato exclusivo de Deus. A salvação é algo que Deus planejou na eternidade. A salvação é algo que Deus não só planejou, mas também Ele realiza na pessoa de Jesus Cristo. Se tem um tema que realmente me fascina, desde o momento da minha conversão, lá no ano de 1993, é quando nós falamos a respeito da certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu me lembro que durante o seminário, nós temos que apresentar uma monografia ali ao presbitério, além de uma exegese, seja em hebraico ou seja na língua grega. Eu lembro que, quando eu fui conversar com o meu tutor, o reverendo Ivan Ross, a respeito de qual tema seria a minha monografia, ele veio, sentou comigo, me chamou para um café, e enquanto nós conversávamos ali, ele disse para mim: Giovanni, eu vou te dar uma sugestão de um tema para você trabalhar na sua monografia. Eu falei: reverendo, tudo bem, sou ouvidos. Ele disse: você trabalha sobre a expiação de Cristo, ou seja, sobre a morte de Cristo. Irmãos, é um outro tema fascinante, principalmente quando nós olhamos à luz do Antigo Testamento e nós vamos passando por toda a Bíblia e acaba e consuma em Apocalipse. E ele, de repente, ele olhou para mim e disse o seguinte: você acha o tema muito difícil? Eu falei: não, reverendo. Ele disse então para mim: mas parece que você está meio triste, Giovanni. O que está acontecendo? Aí então eu disse para ele: reverendo, na verdade eu já tenho o tema escolhido já. E o tema é justamente o qual? Ele me perguntou, eu falei: eu quero falar sobre eleição. Eu quero falar, reverendo, sobre predestinação. Porque passando pela doutrina da eleição, passando pela doutrina da predestinação, nós vamos trabalhar a respeito da certeza da salvação. E ele olhou então para mim, balançou a cabeça e disse para mim assim: você gosta mesmo de uns temas difíceis. E a minha resposta para ele foi: reverendo, eu tenho 4 anos para estudar. E isso porque eu já tinha 2 anos no Instituto Bíblico, lá em Patrocínio, e já vinha estudando sobre o tema. Irmãos, foi um tema maravilhoso. Como é bom quando a gente estuda, quando a gente conhece, quando a gente vê a Bíblia falar para nós que o crente pode sim ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. E é justamente o capítulo 8 de Romanos, esse capítulo maravilhoso, esse capítulo, como a nossa Bíblia traz aí em negrito, nenhuma condenação, o pendor do Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo trabalha no capítulo 8, mostrando para nós a importância e a certeza que nós devemos ter a respeito da nossa salvação. Por isso eu quero dizer para você nessa noite,
que esse tema é maravilhoso. Esse tema é fascinante. E esse tema nos ajuda a caminharmos de forma segura. Enquanto o Senhor Jesus não volta, ou enquanto Ele não nos chama para estar com Ele. E à luz do versículo 16 e 17, nós vamos conversar nessa noite sobre esse tema, a certeza da salvação. A certeza da salvação. Irmão, se você entrou aqui de repente, tendo dúvida da sua salvação, eu quero dizer para você, o coração do verdadeiro cristão não paira essa dúvida. O coração do verdadeiro cristão, o que nós temos é a certeza. A certeza da nossa salvação é em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso tema dessa noite. A certeza da salvação. O que esta certeza te garante? À luz desses 2 versículos, nós vamos ver que Deus nos garante 3 coisas aqui. Essa certeza da salvação nos garante 3 coisas importantes. A primeira, a confirmação de Deus da sua salvação. A confirmação por parte de Deus da sua salvação. Veja que o versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos. Irmãos, isso é maravilhoso para nós. A certeza da salvação não é uma ideia nossa. A certeza da salvação não é algo que nós imaginamos, mas a certeza da salvação é algo que o próprio Deus confirma no nosso coração, confirma na nossa mente. E eu acho tremendo que o apóstolo Paulo diz assim, o próprio Espírito, e esse Espírito aí, ele já vem com letra maiúscula, porque ele diz respeito ao Espírito Santo de Deus. E é graças ao Espírito Santo de Deus que habita em você, que você recebe como prova da sua eleição. E é esse Espírito que abre a sua mente, que abre o seu coração e abre os seus olhos para você entender o que significou a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, Ele pagou o preço por nós. Quando Jesus morreu naquela cruz, irmãos, cada gota de sangue que caía ali por terra era a alma de um crente, ou o espírito de um crente, que era paga para Satanás e principalmente para Deus o Pai. Deus comprou você através do sangue de Jesus. E agora, irmãos, como prova da nossa eleição, como prova da nossa salvação, Deus coloca em nós o seu Espírito, e é o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos. Eu me lembro que antes da minha conversão, no ano de 1993, eu me lembro que eu tinha medo da morte, irmãos. Quando alguém falava de morte perto de mim, quando eu não estava ali perto de madeira, eu corria para algum lugar que tinha madeira, e como religioso, e como a gente acredita em algumas coisas, corria para madeira e dava 3 batidinhas e falava, passa a morte que eu tô forte. Como se isso fosse resolver. Como se isso fosse tirar o meu medo. Como se isso fosse me dar certeza de alguma coisa. Mas, irmãos, quando Cristo me salvou, quando o Espírito Santo de Deus abriu a minha mente, o meu coração e os meus olhos, e eu entendi que Jesus morreu por mim, mas Ele ressuscitou para que eu também pudesse ser ressuscitado no último dia, eu não temi mais a morte. Porque quando nós temos a certeza da salvação, nós sabemos que a morte não é o fim. Nós sabemos sim que a morte é o início de uma nova caminhada aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, e como que isso faz diferença nesses dias em que nós estamos vivendo? Nesse tempo em que nós estamos vivendo?
Quantas pessoas não estão amedrontadas? Quantas pessoas não estão entrando em pânico? Quantas pessoas não ficaram com medo de adquirir o Covid, simplesmente por medo de morrer, como se a única razão de morte fosse o Covid? Na verdade, irmãos, nós precisamos analisar, nós precisamos pensar aonde está a nossa confiança. E a confiança do crente verdadeiro, do crente genuíno, é Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em nós, testifica com o nosso espírito, com o espírito que nós somos salvos. E que coisa maravilhosa, irmãos. A nossa salvação, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus salvou você em Cristo Jesus. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos várias e várias vezes a expressão não temas. Não temas. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Jesus Cristo está contigo. O Espírito Santo de Deus está contigo. Por isso, irmãos, a certeza da salvação, ela nos garante a confirmação de Deus. Quem me garante que eu estou salvo não são as minhas obras. Não são as obras que eu pratico. Mas o que garante a minha salvação é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, dizendo para mim: Deus escolheu você, Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo ressuscitou, e assim também, quando você morrer, nós também, quando vier o juízo, quando vier o dia glorioso, irmãos, nós estaremos na presença do Senhor Jesus. Nós estaremos na presença de Deus o Pai. Porque quem nos garante é Deus. Quem nos dá essa certeza é Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, crente verdadeiro, crente genuíno, não perde a salvação. A salvação é um presente de Deus para nós. E presente que Deus dá, Deus não toma. O Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que eu sou salvo. E nós devemos lembrar que a nossa salvação não é fruto das nossas obras, como diz o apóstolo Paulo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, e nem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus para você. Por isso, irmãos, tenha certeza da salvação em Cristo Jesus. Porque Deus confirma todos os dias, todos os momentos, todas as horas, que nós somos salvos. O crente tem o Espírito Santo de Deus. Mas a segunda certeza, que a certeza da salvação também te garante. Primeiro, a confirmação de Deus, sobre a sua salvação. Deus diz para você: você está salvo. Eu salvei você. Eu paguei o preço por você. Em segundo lugar, a confirmação da sua herança dada por Deus. A confirmação da sua herança dada por Deus. Veja a primeira parte do versículo 17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Irmãos, além de nos salvar, Deus nos tornou filhos. Em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Em Jesus Cristo nós fomos adotados. Em Jesus Cristo nós podemos chamar Deus de Pai. E quando nós chamamos Deus de Pai,
nós reconhecemos que nós somos filhos, e como filhos, nós temos direito agora a uma herança. E olha a herança que nós temos, irmãos. A nossa herança está reservada no céu. A nossa herança está guardada, como diz o apóstolo Pedro, no lugar aonde que ela não pode ser corruptível. Ou melhor, ela não é corruptível. Não está sujeita à corrupção. É um lugar também aonde que ela é imarcessível. Ou seja, ela é intocada pela ação do tempo, ela não corrói, ela não enferruja. E ela também é eterna, ou seja, ela não é passageira. Por isso que o Senhor Jesus nos incentiva a buscarmos os tesouros não dessa terra, mas a buscarmos os tesouros do céu, aonde que não há ladrão, aonde que não há traça, aonde que não há ferrugem. Irmãos, a nossa herança está reservada no céu. E ela está bem protegida. E ela está bem guardada. E Deus diz para nós que nós temos direito a essa herança. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Tem um cântico que os irmãos vão lembrar, os irmãos mais velhos, né? Eu não lembro toda a letra, porque a mente já não está aquelas coisas. Mas eu lembro de um pedaço, e esse pedaço é fundamental. Diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz, irmãos, é direito nosso, é nossa herança. Em Cristo Jesus, nós temos um Pai. Em Cristo Jesus, nós temos um lar. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova morada. Em Cristo Jesus, nós temos proteção. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, quantas pessoas não estão preocupadas em ajuntar tesouros aqui? Aonde que o nosso desafio é ajuntar tesouro lá. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, Ele nos acrescentará. E Deus nos acrescenta no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Guarde isso para a sua vida. Você tem uma herança. E essa herança é muito maior do que você imagina. Essa herança é muito maior do que você pode pensar. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Guarde isso para a sua vida. A certeza da salvação me garante uma herança. Me garante uma herança. Eu tenho uma herança. E essa herança eu recebi não pelos meus méritos, não pelas minhas obras, mas eu recebi por causa do meu Senhor, por causa do meu Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, às vezes nós passamos por alguns momentos na nossa vida em que nós queremos paz. A palavra de Deus diz que a verdadeira paz nós encontramos só em Jesus. Às vezes nós queremos felicidade. A palavra de Deus também nos diz que a verdadeira felicidade está em conhecer, amar e servir a Jesus. Às vezes nós estamos com medo.
A palavra de Deus diz que nós devemos lançar fora todo o medo. E nós conseguimos lançar fora todo o medo, principalmente o medo da morte, quando nós conhecemos, quando nós amamos e quando nós servimos unicamente a Jesus. Nessa noite eu gostaria de dizer para você, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos chamar Deus de Pai. E Deus é um Pai extremamente maravilhoso. Deus é aquele Pai que nos corrige na hora que precisa ser corrigido. Deus é aquele Pai também que nos abençoa na hora em que precisamos ser abençoados. Mas Deus também é aquele Pai que nos socorre no momento em que nós precisamos de socorro. Mas principalmente, Deus é aquele Pai que nunca abandona os seus filhos. Nunca. Deus está presente conosco em todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias. Por isso, irmãos e irmãs, quando passares pelo vale da sombra da morte, lembra, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Se de repente você está passando por lutas, lembre-se, você não está sozinho. O Senhor está presente com você. E de repente você está passando num momento maravilhoso da sua vida. Lembre-se, Deus está presente com você. Como diz Davi no Salmo 23, no último versículo ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Deus tem nos abençoado, irmãos e irmãs, em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Por isso, lembre-se, a certeza da salvação te garante a confirmação de Deus da sua salvação. Quem fala para você que você pode ter a certeza da salvação não é o pastor, não é seu pai, não é sua mãe, mas é o próprio Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é Deus quem confirma a sua salvação. Você está salvo. Como alguém já disse, você foi salvo, você é salvo e você será salvo. Por isso que a certeza da salvação foi para ontem, ela é para hoje. E se estivermos vivos amanhã, ela será também para amanhã. Mas lembre-se também que a certeza da salvação, ela te garante a confirmação da sua herança por Deus. Em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros. Em Cristo Jesus, nós somos herdeiros. Em Cristo Jesus, nós temos uma herança. Irmãos, e que coisa maravilhosa. Nós temos uma casa para onde nós vamos voltar. Nós temos um lar para onde nós vamos voltar. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de assistir os primeiros capítulos da novela lá da Rede Record, Gênesis. Irmãos, eu comecei a assistir os primeiros capítulos e eu vi mesmo, né, pelo menos aos olhos humanos. Que paraíso, né? Que lugar bonito, né? Mas é muito mais do que aquilo. Mas algumas cenas me chamaram a atenção. Mas tem uma que aparece Eva cantando, né, ali a canção e falando que ela tem saudade. Que ela tem saudade. Depois tem uma outra que me mostra Adão falando com Deus, retornando a conversa com Deus. Irmãos, nós precisamos entender que aquilo que foi quebrado por Adão e Eva no paraíso, em Cristo Jesus, foi reconstruído. E nós vamos voltar para a nossa herança. Nós vamos voltar para o nosso lar. Nós veremos o nosso Senhor e Salvador. Nós veremos o nosso Deus e Pai. E nós veremos também o Espírito Santo de Deus. Lembre-se, você tem um lugar
te esperando. Tem um paraíso para você voltar. Tem uma mansão para você voltar. Mas terceiro e último lugar, a certeza da salvação te garante a confirmação de Deus da sua salvação, a confirmação da sua herança dada por Deus e, principalmente, para encerrarmos, a confirmação da sua vitória por Deus. A confirmação da sua vitória por Deus. Veja o finalzinho do versículo 17. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmãos, nós não gostamos de sofrer. Ninguém gosta. Se você me perguntar, pastor, o senhor gosta de sofrer? A minha resposta você já sabe. Eu falo o seguinte para você: não gosto de sofrer. Mas o sofrimento é uma das consequências do pecado. E muitas vezes, irmãos e irmãs, o sofrimento, ele vem atrelado a decisões erradas que nós tomamos. Há caminhos que nós pensamos que são bons, mas que estão nos conduzindo para a morte. Há sofrimento que a culpa não é nem do diabo. A culpa é nossa. Porque nós não ouvimos a palavra de Deus, nós não oramos, nós não buscamos a Deus, nós tomamos a decisão e depois nós chegamos para Deus e falamos: Senhor, agora confirma as obras das minhas mãos. Confirma, Senhor, a obra das minhas mãos. Irmãos, não é assim. O crente salvo, o crente verdadeiro, antes de tomar qualquer decisão, ele ora, ele lê, ele conversa com Deus, ele aguarda uma resposta de Deus, porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se nós desejamos ser vitoriosos, o segredo é: ore bastante, leia bastante a Bíblia e espere Deus falar com você. Porque Deus vai falar ao teu coração, através da oração, através da palavra dele, ou através de uma pregação. Por isso a igreja é importante. Por isso é importante nós estarmos juntos. Porque como diz o salmista no Salmo 133, quando o povo de Deus está junto, ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Agora há sofrimento, sim, que nós vamos ter que passar. E nós vamos ter que passar por causa de Cristo, pelo nome de Cristo. Como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, se nós tivermos de sofrer, que não seja por intrometer em negócios dos outros, que não seja também por sermos assassinos, ladrões, mas se tivermos de sofrer, que seja pelo nome de Cristo. Irmãos, o crente é chamado a participar dos sofrimentos de Cristo. Nós somos chamados. E o Senhor Jesus sempre nos exortou a isso. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é você abrir mão da sua própria vida e dizer: Senhor, se for necessário morrer por ti, eu morro. Está disposto? Está disposto a sofrer por causa do meu nome? Então, me segue. Então vem. Irmãos, os apóstolos, eles foram presos, eles foram torturados,
E quando eles foram libertos, eles saíram dali glorificando a Deus pelo fato de sofrer pelo nome de Cristo. O crente não teme a perseguição. O crente não teme, irmãos, quando nós somos perseguidos por causa de Cristo. Você está disposto a sofrer pelo nome de Cristo? Porque quem tem essa disposição, tem essa promessa maravilhosa. E a promessa é: você será vitorioso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já venceu. E assim como ele venceu, nós também venceremos. Por isso, irmãos e irmãs, que Cristo está conosco em todos os momentos, em todas as horas. Por isso que quando nós estivermos passando por lutas, por momentos difíceis, por tempestades da vida, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos pedir para Jesus, como eu já disse várias vezes: Senhor, com a tua mão, segura bem forte a minha. Irmãos, a solução é Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo esse texto maravilhoso, olha o que ele diz no versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A natureza geme, mas ela aguarda a redenção, e essa redenção vai acontecer. Se nós sofremos, nós também seremos glorificados. E o apóstolo Paulo continua, versículo de número 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ponto. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê é como espera. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com paciência o aguardamos. Jesus virá. Ele voltará. E será um dia de glória. Será um dia de honra. Será um dia majestoso. Irmãos, a palavra de Deus diz que todo olho verá. Que toda língua confessará que Jesus, ele é Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas somente os crentes, salvos em Cristo Jesus, além de reconhecer que ele é Senhor, eles também dirão: ele é Senhor, mas é o meu Salvador. Jesus é Senhor de todos, mas ele é Salvador apenas daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. A esses que Deus escolheu, que Jesus salvou e que o Espírito Santo agora tem trabalhado, tem testificado no coração, somente esses podem chamar Jesus de Salvador. Nós fazemos parte, irmãos. Nós estaremos entre a grande multidão. Aquela multidão que Apocalipse diz que ninguém pode enumerar. Nós estaremos lá, louvando a Deus, cantando: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos Exércitos. Nós estaremos lá. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. E eu quero dizer algo a mais para você. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, e ele vem para nós e nos diz, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, Paulo nos diz lá no capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O nosso Deus não pede conselhos. O nosso Deus, irmãos e irmãs, está presente conosco em todos os momentos. Por isso, Deus confirma no nosso coração que nós seremos glorificados. O crente passa por luta? Passa. O crente passa por provação? Passa. O crente passa por tribulação? Passa. O crente passa por dias difíceis? Passa. Mas como nós passamos? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança, Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É esse Jesus Cristo que o apóstolo Paulo nos mostra dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão, irmã, a vitória é sua. Agora, nós precisamos parar também de vivermos como um povo derrotado. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Irmãos, nós precisamos levantar a cabeça, nós precisamos enfrentar, nós precisamos caminhar, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, que nós temos um mediador que intercede por nós, e que nós temos um consolador, que é o Espírito Santo, que trabalha em nós. Por isso minha palavra para você nessa noite é: não temas. Não temas. Deus é contigo, por onde quer que você for. E eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos e para as irmãs. Quando eu entreguei a minha monografia para o reverendo Ivan, no início do 3º ano meu de seminário, ele tomou um susto. Ele falou assim: mas já? Eu falei: sim, reverendo. Está aqui, ó, bonitinho. E olha que ele olhou para o tema da monografia, ele disse o seguinte: você realmente é corajoso. O tema da monografia era eleição. Será Deus injusto? Eleição. Será Deus injusto? E eu posso dizer para os irmãos e para as irmãs: Deus não é injusto. E foi maravilhoso. Mas quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava, mais eu entendia o quão pecador eu era antes de conhecer a Jesus. O quão longe dos caminhos do Senhor eu estava. Mas eu também entendi que eu ainda continuo pecador, irmãos. Mas agora eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador. Quanto mais eu estudei a respeito da certeza da salvação, mais eu entendi que eu tenho um Deus que me ama, que eu não sou mais servo de Satanás, agora eu sou filho de Deus. E como filho de Deus eu tenho uma herança, e essa herança está reservada para mim antes da fundação do mundo.
E essa minha herança não pode ser roubada, não pode ser corrompida, o tempo não afeta, e ela está guardada. Quanto mais eu estudei a respeito da certeza da salvação, mais o meu coração encheu de paz, sabendo que chegará o dia, chegará a hora em que eu verei o meu Senhor, o meu Salvador, face a face. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, o crente que tem a certeza da salvação não vive com medo, porque nós lançamos fora todo o nosso medo. Nós somos, irmãos, cuidadosos, porque nós pensamos no nosso próximo. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas, mas nós também amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, aquilo que nós desejamos para nós, aquilo que nós desejamos para nós é o que nós devemos desejar para o nosso próximo. E você conhece o céu? Você conhece as promessas de Deus? Você sabe que para o medo, para as incertezas, para a insegurança, há uma solução. E a solução é Jesus Cristo. Então, fale de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas. E o mais, Ele vai fazer. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos irmãos e das irmãs aqui presentes. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Tua palavra, Pai, que traz certeza, Pai, da salvação para os nossos corações. E essa certeza, Pai, é confirmada pelo Senhor. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Essa certeza também, ó Pai, traz a confirmação da herança que o Senhor tem preparado para nós, antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Mas a certeza da salvação também, Pai, traz a confirmação da nossa vitória. Vitória, Pai, dada pelo Senhor, por meio de Jesus Cristo. E agora, Deus, que nessa semana nós possamos, ó Pai, olhar firmemente para o Senhor. Que se tem algo, Pai, que está atrapalhando a nossa caminhada, que nós possamos, ó Pai, entregar ao Senhor. E que o Senhor, Pai, nos ajude. Que o Senhor, Pai, nos abençoe. Que o Senhor, Pai, segure bem forte a nossa mão. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre a nossa vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, a igreja pode se assentar aí pela internet. Fica aqui o nosso abraço, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. E se você tiver o desejo de conhecer a nossa igreja, é só vir, né? Nós arrumamos um lugar, ok? Aqui, nós já estamos aqui com algumas estratégias, mas será muito bom ter você aqui.